Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 460. A Gênese capítulo 18 é a geração nova. A questão de número 27, nós já estamos terminando a Gênese. Acredito que mais uns 10, 15 vídeos, nem isso, e já terminamos a Gênese. Kardec continua dizendo assim: tudo, pois, se processará exteriormente, como soe acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Nós temos que ficar bastante atento a estas questões, né? Eu fico a pensar. Quantos milhões de espíritas que podemos classificá-los como pseudos? E pseudos, você sabe que é charlatão, mistificadores, que conhecimento nenhum possuem da doutrina dos espíritos, porque iniciaram no espiritismo através da prática e não através da teoria, enquanto Kardec recomenda através da teoria e depois alia-se à prática. Mas por terem iniciado através da prática, não possuem eles condições e capacidade de discernimento. E por isso, nós temos que entender e tomar bastante cuidado. Porque nem sempre todos os espíritos, entes queridos nossos, que desencarnam, encontram-se em condições de se manifestar através dos médiuns nas casas espíritas. Muitos deixando o corpo físico, acordam nas regiões umbralinas, permanecendo lá 5, 10, 15, 20 anos. Muitos espíritos acordam e se veem presos dentro dos túmulos durante alguns anos também. Muitos espíritos, entes queridos nossos, acordam em outros planetas primitivos, lá já até reencarnados. Então, se já foram degradados para mundos primitivos, se ainda se encontram dentro dos túmulos presos, ou presos nas regiões umbralinas, quem são esses que andam se manifestando através dos pseudos médios nas casas espíritas a 3x4 no Brasil e no mundo, passando-se pelos nossos entes queridos? É preciso tomar muito cuidado com isso, gente.
A doutrina nos esclarece isso. A humanidade é porque não quer raciocinar. Temos o hábito de dizer que sentimos uma dificuldade imensa para compreender aquilo que nós vemos, aquilo que nós estamos vendo, quanto mais aquilo que nós não vemos. De forma que nós somos enganados, nós somos mistificados constantemente por imprudência, por irresponsabilidade e porque queremos, desejamos ser mistificados. Porque em vez de estudar, nós saímos em busca dos fenômenos. E todos esses que se preocupam mais com fenômenos, com manifestações, muito mais mistificados são que esses que optam pelos estudos. Tudo, pois, se processará exteriormente, como soe acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Nós temos que entender uma outra coisa. Sabemos que tem reencarnado aqui à Terra um número elevadíssimo de espíritos, os quais os cientistas os classificaram como índigos. Depois dos espíritos índigos, os cristais, Em 100% dos seres reencarnados aqui na Terra, as crianças das Pleiades e do sistema de Órion, índigo, 100%, os 90% índigo, 10% espírito cristal. O espírito cristal, ele é mais centrado, ele é mais evoluído que o espírito índigo. O cristal, ele é mais prudente, ele é mais centrado, ele parece que sabe porque aqui se encontra. É um ser disciplinado, mais disciplinado. Mas o espírito índigo, ele é detentor tanto de moral quanto de intelecto, só que ele ainda traz para aqui a Terra deficiências na área do intelecto. Ele não é lá tão evoluído. Nós temos que entender que tanto o índigo quanto o cristal, eles são precursores. Significa
protótipos para daqui 100, 200, 300 anos, aqueles seres denominados como safira, ametista, diamante, porque os cientistas resolveram, isso é arrumação dos cientistas. Então, esses seres cristal, índigo, hoje são protótipos para os seres diamante daqui 200, 300 anos aqui na Terra. Então é preciso entender que eles, os índigos, são mais evoluídos que nós. Eles são detentores de mais evolução, de mais moral que nós. Menos intelecto do que nós e mais moral que nós. Mas são seres ainda falhos, com grandes falhas, que necessitam, que estão aqui para nos ajudar a alavancar o progresso moral nosso, da humanidade toda aqui na Terra. Então, tem dito os bons espíritos que em cada 1000 crianças que nascem, 900 significa índigo. 100 significa aquelas pedrinhas no sapato nosso de vidas passadas que retornaram ao corpo físico aqui, porque nós ainda necessitamos dessas pedrinhas no sapato para nos testar a paciência, a humildade, a aceitação e a resignação. Mas não tenhamos os espíritos índigos como seres evoluidíssimos, porque não são. Eles, na escala evolutiva, eles encontram-se um degrau à nossa frente, um passo à nossa frente. São mais evoluídos que nós. Um pouquinho na moral, mais que nós. Que são estes jovens, praticamente todos, nascidos do ano de 1969 até o ano de 2023 e após 2023 em diante, esses seres até o ano de 2057 nascerão aqui na Terra. Que devemos agradecer muito a Deus e a Jesus. Por quê? Porque esses seres, eles ocupam a geração nova. São seres astutos para o bem, determinados. São seres que sabem o que querem. Não adianta você querer convencê-los, porque eles não admitem serem comandados. Observe as crianças do ano de 2020, do 21, 22, 23. Observe a criança de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, para você ver o quanto elas são determinadas. Elas batem o pé que quer uma coisa e não adianta você querer enganá-las.
ninguém as enganam. Eu quero doce de leite. Não adianta você dar gelatina, porque elas querem doce de leite. Elas sabem o que é doce de leite, mas elas nunca comeram. Mas o Espírito sabe. O mal da humanidade é ainda, através desse tabu, desse atavismo, enxergar a criança como um ser inofensivo, porque naquele corpinho inofensivo se encontra. Ai, tão inofensiva, né? Olha que pequenininho, inofensivo, frágil. Inofensivo? De inofensivo não tem nada ali. Inofensivo é só o corpo. Frágil é só o corpinho. Porque aquele espírito ali, ele tá olhando na cara nossa assim, pensando assim, seus mandioca, perdão o termo, seus besta. Vocês não têm noção que sou eu. Vocês não têm noção. Eles pensando. Vocês acham que eu não sei o que eu quero? Vocês acham que eu vou deixar me levar pelos gostos de vocês? Não. Eu sei porque estou aqui. Eu sei que vim fazer aqui. Eu sei de onde vim. Elas podem nem falar. 2 aninhos, 3 aninhos, às vezes nem falam ainda. Não sei. E aquelas crianças com 2, 3 aninhos já tocam piano? Aquelas crianças com 2, 3 aninhos já falam vários idiomas? 2, 3 aninhos, elas já lê, elas já recitam poemas, versos. 2, 3 aninhos, elas abrem tudo quanto é aplicativo num celular, elas digitam. Ué, elas tiveram tempo para aprender isso aqui na Terra? Isso é a geração nova. São emissários de Deus e de Jesus que ainda não são totalmente evoluídas. São precursoras. São protótipos ainda para aqueles que virão daí 100, 200, 300, 500, 600 anos. Esses são os protótipos. Esses são os precursores. Essa geração nova, elas darão o início na transformação moral e intelecto da humanidade aqui na Terra. Para que as outras que vierem passe, como se diz o ditado, passem a régua sobre o copo. Esses seres desafiarão todos os sistemas aqui na Terra, arcaico e faraônicos. Eles não medirão esforços. Seres revolucionários visando os desígnios de Deus. Seres que nunca temerão a morte física, porque para eles a morte física não existe. Existe para um fraco igual a mim. Ilusão e fantasia para um fraco igual a mim, mas para eles não, seres determinados.
Esses seres revolucionarão a Terra. Eles acabarão com todos os sistemas arcaicos. Eles acabarão com todas as teologias, com todas as religiões, com toda a política da terra, com toda a justiça da terra, e implantarão a justiça de Deus, a fraternidade, a solidariedade, o amor, a caridade de Deus na terra. Esses sim que serão os verdadeiros representantes do Cristo. Felizes os que em 2023, na condição nossa, feliz nós, que com paciência, resignação e aceitação conseguirmos aqui permanecer para desfrutar-se o período de revolução, de transformação, de regeneração junto a esses seres. Felizes aqueles que aqui permanecerão, porque verão como que de fato representa-se Deus e Jesus na terra. Esses seres nunca que abjuram, eles nunca que se associam a fantasias, ilusões, eles nunca que associam a sociedade rica para fazer graça. Não. Comprometidos com Deus e com Jesus. Quem é comprometido com Deus e com Jesus, eles não fazem graça para a sociedade rica financeiramente. Eles não fazem graça a brasões ou a brasão. Brasões, né? Coletivo. Eles não fazem graça. Estão vindo com um propósito. Não estão vindo aqui para brincar. Eles não estão vindo aqui para dormir na ociosidade, no comodismo. Porque aqui eles, por mais que nós entendemos que a reencarnação é um recreio ao espírito, eles não têm a reencarnação como um recreio, e sim como uma faculdade, um laboratório, onde todos podem continuar seus cursos evolutivos e os seus trabalhos de pesquisas nos laboratórios. Felizes os que permanecerem ao lado desses seres. E como se reconhece uma criança índigo? Pode ter certeza-se de que até a psiquiatria aqui na Terra, até hoje não conseguiram fechar um diagnóstico. Tanto é que os psiquiatras, por não conseguirem fechar um diagnóstico, têm eles disfarçado e levado ao conhecimento dos pais que estas crianças todas
elas são portadoras de alguns transtornos neurológicos. O autismo, principalmente. Ah, o teu filho é autista. Por isso ele é impossível, por isso ele quebra tudo, por isso ele mexe em tudo, sobe no guarda-roupa, derruba a televisão no chão. Ele é aquela criança inquieta, mas não é. É o espírito evoluído, preso em uma gaiola, que é o corpo físico, como um pássaro que nasceu livre lá na mata, pego pelo caçador e preso dentro de uma gaiola. Então ele, uma vez preso, ele debate na gaiola até arrebentar as asas, arrebentar o peito, o bico e se matar. Assim são estas crianças índigo e cristal. Elas não são autistas, e sim espíritos evoluídos, presas e condicionadas a um corpo físico que não comporta a energia que elas possuem. Por isso, o comportamento delas é esse, ao ponto da psiquiatria, dos neurologistas, não saber com quem estão lidando. Vamos para o próximo vídeo.